Estão preparados para mais uma história? E a nossa história de hoje é O Leão que Não Sabia Escrever. Mas antes, vamos cantar a nossa musiquinha. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. História de hoje: O Leão que Não Sabia Escrever. Era uma vez um leão que não sabia escrever, mas isso nunca atrapalhou em nada. Afinal, ele sabia rugir e mostrar os seus dentes, e isso para ele já bastava. Até um certo dia, em uma tarde ensolarada, quando o leão passeava pela floresta e encontrou entre as árvores uma linda leoa. Ele rapidamente se escondeu e começou a reparar no que aquela linda leoa fazia ali tão concentrada. E percebeu que ela estava lendo um livro. E ele, tão impressionado ficou, decidiu que ela também leria a sua linda carta de amor. Mas logo o leão se lembrou que nunca tinha aprendido a ler e escrever. Então ele decidiu ir pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Procurou então um macaco. E quando o encontrou, logo pediu: "Por favor, macaco, escreva para mim uma linda carta endereçada à leoa, pois eu não sei escrever." O macaco então começou a escrever a carta e entregou dentro de um envelope para o leão, que no mesmo instante foi em direção ao correio de tão empolgado que estava. Mas no meio do caminho, o leão pensou: será que a leoa vai gostar da carta? Pois esqueci de perguntar o que o macaco escreveu. Então ele voltou até o macaco e pediu para que ele lesse a carta para ele. E o macaco leu, e dizia assim a carta: "Querida amiga leoa, quer subir nas árvores comigo? Eu gosto de balançar nas árvores e de comer bananas. Eu tenho bastante bananas e queria dividir com você. São deliciosas. Saudações, o leão." Quando ouviu aquilo, o leão deu um rugido alto e disse: "Nada disso! Eu jamais escreveria uma coisa dessas." Então, ele rasgou a carta e saiu contrariado à procura de alguém que pudesse escrever aquela carta. Chegando no rio, ele encontrou o hipopótamo e pediu: "Hipopótamo, por favor, escreva para mim uma linda carta de amor endereçada à leoa, pois eu não sei escrever." E o hipopótamo logo começou a escrever, e assim que terminou, entregou ao leão, que ficou tão feliz e rapidamente foi mais uma vez em direção ao correio, para que a leoa logo recebesse sua carta. Mas mais uma vez o leão percebeu que não sabia o que o hipopótamo havia escrito. Então voltou ao rio e perguntou: "Antes de entregar a carta, hipopótamo, leia para mim o que você escreveu, por favor." "Claro", respondeu o hipopótamo e começou a ler a carta. "Querida leoa, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, o leão." "Não", rugiu o leão, "eu jamais escreveria uma coisa dessas." Triste por ainda não ter conseguido a carta que tanto queria, o leão, quando encontrou o escaravelho, explicou tudo o que tinha acontecido. Então, o escaravelho, compadecido, logo se empenhou com a maior boa vontade a escrever aquela carta de amor, e até a carta perfumou. Animado, achado que dessa vez havia dado certo, o leão foi ao correio para colocar a carta para aquela linda leoa que havia visto pela manhã. No meio do caminho, encontrou o crocodilo, que perguntou: "Que cheiro horrível é esse, leão?" "A carta", disse o leão, "é o cheiro que o escaravelho deixou." Curioso como era, logo o crocodilo ficou sabendo de toda a história e perguntou se podia ler o que estava escrito naquela carta. O leão, percebendo que nem ele mesmo sabia o que o escaravelho havia escrito, deixou que o crocodilo lesse. "Querida leoa, quer rastejar comigo pelo barro? Que mais gosto de fazer.
é uma delícia. Saudações, o leão. O leão soltou um rugido alto e triste. Não, não é nada disso. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. O crocodilo então se prontificou a escrever ele mesmo aquela carta de amor. O leão, já irritado e triste por ainda não ter enviado a carta para a leoa, pegou aquele envelope quando o crocodilo terminou e voltou para casa, pois já era noite e agora só no outro dia conseguiria a carta no correio pôr. E logo amanhecendo, bem cedinho do dia, o leão pôs-se a correr até os correios e quando estava quase chegando, pediu para garantir que o abutre lesse a carta que o crocodilo havia escrito. Abutre, leia para mim, por favor. Claro, respondeu o abutre e começou a ler. Querida leoa, tenho umas sobras para o jantar. Venha jantar comigo, está uma delícia. Ah, não, disse o leão, eu jamais escreveria uma coisa dessas. Decepcionado, o leão rasgou a carta em muitos pedacinhos. Mais tarde naquele dia, o abutre escreveu uma carta e foi ao encontro do leão. E quando ele encontrou o leão, ele mesmo começou a ler. Querida leoa, sou o leão e quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. O leão abriu um sorrisão e pensou: sim, é isso mesmo que eu queria. O abutre continuou. Podemos sobrevoar a selva e procurar comida estragada. É a minha preferida. Saudações, o leão. Isto é um absurdo, rugiu o leão. Eu não diria isso. Eu diria à leoa o quanto ela é bonita. Eu diria também que gostaria muito de passear com ela na floresta. Não deve ser tão difícil escrever algo assim. E ele continuou falando todas as coisas bonitas que gostaria de escrever para ela se soubesse como ler e escrever. Sem saber que logo atrás dele, atraído pelo rugido, a leoa havia se aproximado e escutado todas as coisas bonitas que ele havia falado. Ela perguntou a ele por que ele não havia escrito todas aquelas coisas bonitas. Triste e envergonhado, o leão contou que nunca havia aprendido a ler e escrever. A leoa então sorriu e convidou o leão para ir até as árvores próximas que havia ali. E lá então ela pegou um dos seus livros e começou a ensinar o leão, que tão grato e apaixonado ficou.